Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 9 de junho de 2015, é uma terça-feira. Nosso verbete é de número 3.413, ele tem 6 páginas, 54 logias e 20 máximos. O tema de hoje a ser debatido é a chulopensenidade, da especialidade patopensenologia. E ele foi redigido pelo nosso verbetógrafo já veterano, professor Oswaldo Vernet, que é brasileiro, natural de Juiz de Fora, Minas Gerais, graduado em Matemática Aplicada, modalidade Informática, especialista em algoritmos, mestre em Engenharia de Sistemas e Computação, doutor em Engenharia de Sistemas e Computação. Ele é voluntário da Conscienciologia desde 2014, docente de Conscienciologia desde 2015, tenepsista desde 2015. Agora, vamos aqui à nossa definição. A chulopensenidade é a qualidade ou o efeito da manutenção da autopensenidade patológica por parte da consciência intro- ou extrafísica, caracterizada pelo predomínio de pensenes afinizados com temas ou ideias degradantes, grosseiros, imorais, indecentes, maliciosos, pervertidos ou satíricos. E aqui na pensenologia, o holopensene pessoal da vulgaridade e da degradação. Na fatologia, a vulgaridade enquanto forma prioritária de expressão, o cultivo da baixeza e da grossura, o linguajar predominantemente grotesco, a deselegância vocabular. O humor televisivo irritante e estridente, o arremedo caricato de dificuldades físicas alheias, a paródia musical com substituição de letra original por variante obscena, a autoconscientização quanto ao comportamento inapropriado e inconveniente, o humor fraterno, sadio e cosmoético como antídoto à vulgaridade. E aqui na parafatologia, a paraprocedência baratrosférica recente, as cunhas mentais parapatológicas, a plateia extrafísica aguardando a próxima facécia, a manipulação do laringochakra da consciência pelos comparsas extrafísicos, a esterilização do pensamento útil, inviabilizando o aporte de ideias assistenciais, o entulhamento holomnemônico ao decorar anedotas, o afastamento inevitável do amparo extrafísico, a depuração gradual do padrão energético pessoal, a conquista paulatina de companhias extrafísicas de melhor nível evolutivo. E aqui na divisão detalhismo, a gente chama a atenção que tem 27 seções e 12 máximos. E na argumentologia, nós destacamos aqui uma listagem de curiosologia, contendo aí uma seleção de 8 episódios, extraído de 3 livros do Antigo Testamento, afinizados com o padrão da chulopensenidade, para pesquisa e reflexão do leitor ou da leitora interessados. E na remissiologia, nós destacamos autopensenização ilícita, bagulho autopensênico, fascínio pelo grotesco, holopensene perversor, nosopensene. Na frase enfática, a opção pela pensenização chula é escolha anticosmoética e antifraterna. A insistência nesse padrão nosográfico evidencia desrespeito e mau exemplo aos demais compassageiros evolutivos. Aqui na questionologia, você opta a miúde pelo chulismo e pela deselegância na formulação e expressão do próprio pensamento? Qual o percentual de ideias úteis, evolutivamente proveitosas e edificantes, você vai veicular no período de um dia de interações? E aqui na bibliografia específica, nós temos 7 fontes bibliográficas e uma fonte na webgrafia específica.
Agora vamos aqui à nossa mega análise feita pela equipe da Enciclosapiens. Professoras Ana Maria Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Insulto, malícia, gracejo, chacota, cacofonia. Autoassédio, degradação, vulgaridade, turpilóquio, indelicadeza. Deselegância, maledicência, morbopensenes, autocriticofobia, autopatopensenidade. Anticosmoeticologia, patopensenologia, comunicologia, parapatologia, assediologia. Oswaldo, já temos aqui várias perguntas. Eu queria que, antes disso, você comentasse a sua motivação para escrever esse verbete. Perfeitamente. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença, pela parapresença, pela telepresença aqui nessa tertúlia. É muito bom a gente estar aqui novamente, fazendo a tarefa do esclarecimento, procurando levar algum esclarecimento de melhor nível, principalmente para consciências que se afinizam com esse padrão, né? E a origem desse tema foi o seguinte: primeiro, uma certa afinidade com ele desde a adolescência e desde a infância. É muito fácil para mim formular qualquer pensamento em termos chulos, em termos grosseiros, e é um padrão que eu tento evitar ao longo da vida, desde a adolescência, né? Inicialmente eu não tinha muita consciência disso, fazia automaticamente aquelas brincadeiras de menino, né, que falam um monte de bobagem. Depois do menino você evolui para os amigos ociosos que se reúnem para falar bobagem, e por aí vai. Até que cai a ficha da responsabilidade, né, que a gente está aqui para dar um bom exemplo, e está aqui para esclarecer as consciências. Mas como é que surgiu o tema propriamente? Foi, na verdade, no meio da redação do verbete anterior, que era uma síndrome onde as pessoas se sentem isentas das responsabilidades dos próprios atos. E aí me veio a ideia, esse tipo de padrão nosográfico, de ficar pensando bobagem e falando besteira o tempo todo, no fundo é uma falta de responsabilidade. Então ele estaria, de alguma forma, encaixado na síndrome que a gente estudou anteriormente. Só que quando eu coloquei o conceito ali, começou a ampliar muito, começou o verbete a inchar, a ficar muito grande. Aí eu resolvi separar. Tanto que a especialidade eu mantive, é patopensenologia nos dois verbetes, né? Porque esse segundo, na verdade, nasceu da redação do primeiro. Ah, interessante. Né? Realmente, deve ser, então, essa pensenidade que alimenta, exatamente, de certo modo, retroalimenta aquela síndrome. Exatamente, ela está dentro da síndrome, e por isso a gente manteve a especialidade. A patopensenologia coube para os dois verbetes, por isso que ficou assim um extrato do outro, ele nasce do outro, né? Porque ia inchar muito o primeiro verbete, a gente preferiu separar. Você sabe que essa técnica, é importante você estar falando isso aqui ao vivo, porque tem muito verbetógrafo que se enrola com essa questão de querer abordar muitos temas no primeiro verbete, e talvez uma certa ansiedade, ou, enfim, alguma coisa, algum conteúdo represado, né, que a pessoa tem há muito tempo. E é importante conseguir fazer essa separação, né? Ter esse nível de discernimento e perceber o limite, né? O limite de uma abordagem e o quanto que isso pode crescer e ajudar a fazer mais tardes ainda, dividindo os conteúdos, né? É bem importante essa colocação. Eu hoje estava fazendo... Com relação... Deixa eu só completar, que é muito em cima do que a Dulce comentou, que é o seguinte: eu estava no Holociclo fazendo a pesquisa para o terceiro verbete. E aí eu me deparei com um conceito da comunicologia, chamado limiar de atenção. Né? Em inglês é attention span, que é o seguinte: é o máximo de um certo conteúdo que a pessoa consegue reter após uma exposição por um período de tempo limitado a esse conteúdo. E eu penso que o mesmo se aplica ao verbete.
Então, não adianta inchar o verbete, colocar muita informação, porque o leitor, daqui a pouco, ele não sabe o que ele está lendo mais, né? Então, eu penso aí que 6, 7 páginas é o limite para você passar o que você precisa passar no verbete. Claro que tem exceções, tem temas que exigem uma profundidade maior, mas não adianta inchar verbete. Não adianta. A linguagem da enciclopédia é uma linguagem sintética, primeiramente, antes de tudo. Não adianta a gente ficar enchendo muita linguiça. Dá o recado e está extrapolando, faz outro verbete. Pensa lateralmente com isso. Usa aí o látero pensênio, né? Vai para um outro tema, vai para uma coisa correlata. Né? E tecnicamente, inclusive, colocado pelo próprio professor Valdo, né? Um dia ele comentou, abra um olho com verbetes com mais de 6, 7 páginas. A gente não sabe o que está lendo. Provavelmente está mais. Agora, com a experiência de revisão, então, isso fica muito claro. Lá pelas tantas, eu tenho que voltar para a definição, porque eu não sei mais o que a pessoa está falando, né? Isso eu falo aqui como orientação aos verbetógrafos mesmo, para tentar enxugar o conteúdo. Porque vem muita coisa quando a gente está escrevendo. Vem milhões de informações, mas tem que ter o filtro, né? Então, foi muito bom o teu comentário. Muito bom. Chamou minha atenção aqui, na definição, o termo qualidade, que dá a entender que qualidade é só uma coisa positiva, né? Não, pois é. Mas aí eu fui ver na definição, além de uma característica, pode ser um grau positivo ou negativo. Então, exatamente. foi a propósito. Parece, a primeira impressão é de que é algo positivo, a qualidade, né? Mas qualidade tanto pode ser como outro. Porque chulopensenidade, se a gente olhar, é um substantivo abstrato, né? Então, o que ele pode designar? É efeito, qualidade, quer dizer, você mantém a sua pensenidade naquele padrão. Qualificação. Então, a qualidade, a qualificação de fazer isso, do ato da chulopensenização. Então, vamos lá. Vamos às perguntas? Verbetógrafo, como? Vamos às perguntas? Sim, vamos, algumas aqui. Na estrangeirismologia, página 55, primeira linha. Ele pergunta, como surgiu essa epidemia de grosserias na stand-up comedy, tão em moda atualmente? Pois eu acho uma pena que aconteça isso, porque é uma modalidade humorística muito interessante, porque é um desafio para o próprio humorista, ele está ali sozinho e ele tem que conduzir todo um espetáculo mantendo a plateia interessada. Isso, do ponto de vista da comunicologia, isso é um desafio imenso, né? Só que a coisa se deturpa, a atenção da plateia acaba sendo mantida através do palavrão, da grosseria, da vulgaridade, né? E isso acaba sendo o elemento aí que fixa o limiar de atenção que a gente estava comentando antes, né? Eu não sei precisar em que momento se deu essa deturpação, porque quando começou a stand-up comedy não era assim, né? Os humoristas tinham uma outra abordagem, né? E aí ficava muito evidente o talento específico de um humorista para esse tipo de espetáculo, né? E ao longo do tempo isso se perdeu. Hoje a gente vê as maiores grosserias, eu nem assisto mais, já nem... Agora, eu não quero ficar chutando aqui, mas provavelmente isso tem relação com essa facilidade dos monólogos da internet, né? Dos blogs. É algo que virou uma certa moda, qualquer pessoa gravar qualquer coisa e aquilo se tornar um viral e, enfim, entrou aí na... Não, e de um dia para outro são milhões de acessos ao vídeo, é impressionante isso, é impressionante. Quer falar? Comedy, eu gostaria de falar até sobre experiência própria, a gente mora lá nos Estados Unidos, e é interessante que isso aí, há alguns anos eu vi uma reportagem, porque o stand-up comedy, tipo o Jerry Seinfeld, George Carlin, que eram muito famosos, eles usam muita ironia, muito sarcasmo. E daí fizeram uma reportagem sobre crianças nas escolas que se sentiam mal porque tinham que ser sarcásticas ou irônicas para conseguirem entrar, serem aquela criança, digamos, líder, aquela que todo mundo gosta, e não ficar colocado de lado, né? Mas é uma característica que
especialmente aquele seriado Seinfeld, colocou muito forte na juventude americana, né? Eles sentem muito isso aí. É bem isso que foi falado, né? Ficou meio chulo, e é o que toda criança, hoje em dia, ela tem que ser assim. É uma característica das crianças americanas, né? Para se enturmar, tentar ser assim. É interessante, não tinha feito esse vínculo, não. E aí é o poder da mídia, né, induzindo o comportamento. É muito sério isso, bastante sério. Tá? E a gente sabe a força, claro, desse padrão americano e do quanto isso se alastra pela mídia internacional, né? Então... E se a gente for ver, tipo, esse seriado Seinfeld passa no mundo inteiro, várias vezes por dia, às vezes, né? Então, passa de manhã, passa à tarde, passa à noite. Então, aquilo grava, né? E na infância, gravo muito mais, né? Começa desde cedo a aprender a ter esse padrão de comportamento, de falar. É bem sério, né? Uma outra modificação que a gente nota também nos espetáculos, né? Televisão, isso está muito comum, teatro está começando a acontecer também. Um problema de entonação que é dada à fala é sempre tudo muito gritado, muito histérico e muito rápido, muito corrido. Né? Então, eu tive uma experiência, há uns 3 anos, eu fui ver uma peça clássica, uma peça do Chekhov, né? E eu saí impressionado com como eles conseguiram vulgarizar um texto sério, né? E dar um tom totalmente estridente, histérico. A peça tem conflitos, mas ali eram discussões, aí botaram um bolero no meio da peça, um bolero no tempo de Chekhov, um negócio que não tinha nada a ver. Né? Então, faz-se qualquer coisa em cima de um texto, mesmo clássico hoje, né? E tudo de uma forma muito estridente, muito histérica. Né? A gente tem um programa, não vou citar nome para não ficar comprometendo aqui, mas tem um programa de televisão que passa aos sábados à noite, que se diz um programa humorístico, que é absolutamente insuportável de ver aquilo. Né? E aí a gente compara com o humorismo dos anos 70, do início dos anos 80, dá um certo saudosismo de alguns comediantes que a gente tinha, né? A gente conseguia ver um programa... É quase assim, eu era feliz e não sabia. E não sabia, porque ao mesmo tempo que abriu para muita coisa, se perdeu muita coisa também. Né? Vulgarizou bastante. Completamente. Agora a gente está um pouco saudosista, né? Um pouco. Esse baile mexeu um pouco com a gente, né? Falar em saudosismo, a próxima pergunta é sobre a citaciologia. Ali na página 55, Vilha Mirator vulgus, vulgo admira as coisas vis. Podemos inferir que estamos numa fase de vulgarização da Socin? Por um lado, sim, mas a gente não pode esquecer também que existem pessoas sérias produzindo obras, né, e fazendo um contraponto com todo esse movimento. Agora, que a Socin está muito vulgar, tá, isso aí não tem dúvida. Né? E o que eu acho interessante é a gente ver a idade dessa frase, né, porque ela é de... O autor, né, que é o Ovídio, ele nasceu em 43, antes da Era Comum. Né? Então, já havia sinais desse problema lá atrás, né? Isso não é uma coisa nova. A questão agora é que é o aumento de tamanho que isso adquire. Né? Porque aí se você casa isso com a Reurbex, né? Faz todo sentido. É inevitável fazer a associação. Agora, na fatologia, Joaldo, página 56, sexta linha. Você poderia explicar e exemplificar sobre a malícia metafônica? Não sei se eu vou poder exemplificar, porque aí a gente cai no chulismo aqui, né? Mas o que é a metafonia? A metafonia funciona assim. Você muda a pronúncia ou o som, por exemplo, de uma vogal dentro da palavra, e ali é outra palavra. Tá? Então, isso é muito comum, por exemplo, na pronúncia da vogal O. Você troca a vogal O pela semivogal U. Tá? E aí você consegue mudar as palavras. Pensa por aí que você vai achar um exemplo. A gente não pode estar falando aqui. Né? Mas a metafonia é isso, é usar a troca da intensidade ou da pronúncia na vogal maliciosamente, né? Para obter uma palavra chula, a partir de, às vezes, uma palavra original que não é chula, que não tem nada a ver com isso. Malícia metafônica é exatamente isso, só que a gente não pode dar exemplo aqui.
Inclusive, hoje em dia, as próprias celebrações de aniversário, o parabéns a você já é desvirtuado completamente, né? E por crianças e mais, né? E, inclusive, falando de humor, assim, que não precisa de ser chulo para você atingir um público qualificado, assim, seria o José Vasconcelos, que era aquele... Tem. José Vasconcelos, ele não usava nenhum termo chulo e passava o recado dele e era muito bem aceito, né? Com relação aqui, agora, na página 56, em detalhismo, na 1, 2, 3, 4, 5, na 6ª linha, de baixo para cima, a técnica da evitação das palavras desnecessárias. Eu gostaria que você comentasse mais um pouco. Pois é, isso aí realmente é muito importante. Eu até marquei aqui, porque eu achei que vinha alguma pergunta a esse respeito. A gente tende, normalmente, a falar um pouco mais do que precisa. Né? Que a gente acabou de comentar isso, inchar o verbete. É uma certa manifestação disso. E, do momento que a gente começa a estudar a conscienciologia, a ver a importância do autoexemplo para a multidimensionalidade, para quem está nos observando, a gente começa a ver a importância também da responsabilidade sobre o que se fala, da responsabilidade sobre as palavras. E isso gera uma mudança muito grande na maneira de se comunicar. Então, você começa a escolher melhor as palavras, você começa a pensar, isso aqui é necessário ou isso aqui é desnecessário. Eu preciso realmente dizer dessa forma? Essa palavra está acrescentando alguma coisa ou ela pode ser omitida? Né? Isso não só na comunicação verbal, não, na comunicação escrita, isso vale aí para vários contextos. Né? Então, é questão de pensar um pouco antes de falar. Né? O que eu vou estar trazendo para o outro em termos de esclarecimento, se eu falar dessa ou dessa forma? Essa palavra está apropriada? Ela pode ser tirada? Como é que o outro vai interpretar isso que eu estou dizendo? Né? Então, eu penso que, como técnica, pensar um pouco antes de falar, antes de sair falando qualquer palavra. Se essa palavra enriquece mais do que o silêncio, né? Seria isso. Porque existe um enriquecimento que vai muito no sentido da pompa também, né? Então, é aquele adjetivo que não está acrescentando nada ao texto, por exemplo. Ou aquela fala pomposa que você enxuga e, no fim, a pessoa não disse nada. Né? Então, eu penso que a técnica é isso, uma técnica de enxugamento. É você ver o que é necessário e o que é tarístico dentro do que você está falando. Né? Para cima. Tá? Não, acho que não está saindo. Agora. Ótimo. Na fatologia, você cita o insulto, na linha 9. Sim. Um item aí que a gente observa é que, numa comunicação, tem o emissor e o receptor. Às vezes, o emissor ele usa alguns termos que ele não considera insulto, mas para o receptor aquilo é um insulto. Então, eu observo que eu tenho alguns amigos, principalmente no universo masculino, que quando eles têm uma certa intimidade, eles usam termos muito chulos, né? Seu isso, seu aquilo. Então, queria que você comentasse um pouco isso. A gente estava até ontem conversando sobre isso, né? Depois da tertúlia, encontrei a Alessandra, a gente ficou comentando sobre isso, né? É impressionante, às vezes, um amigo homem encontra outro, ou encontra um grupo de amigos. Se a gente filtrar o que é dito ali, é impressionante como é que certos insultos são tomados à conta de cordialidade, de recepção, né? E, de fato, o insulto, ele pode ser intencional, você está falando realmente mas ele pode ser um insulto para o outro, mas você não está falando com aquela intenção. Né? Aqui a gente está se referindo ao insulto intencional, aquele que é dito com o objetivo de ofender, de insultar o outro mesmo. Tá? Mas isso existe sim. Eu não sei assim, em meio feminino se é a mesma coisa, mas em meio masculino é muito comum. Tá? Olha, do que eu presenciei já, eu acho que é bem diferente.
Porque eu, na minha vida profissional, eu trabalhei muito, era praticamente só homens, né? Muitos homens. Na época que eu trabalhava com banco, engenharia, arquitetura, e tinha mulheres também, mas tinha um meio muito masculino, em algum momento. E é impressionante isso que vocês colocaram, concordo totalmente. E eu não vejo isso, assim, não sei aqui as mulheres presentes, não vejo isso no meio das mulheres. Não ocorre. Eu acho que vale diferente. É diferente. Eu acho que vale a pena uma autoanálise, cada um consigo, né, para observar qual é o padrão de energias que são acionadas ou que são reportadas quando ocorre esse tipo de evocação, né? Sim. Bem séria essa Porque questão normalmente das evocações. é um bando de consciência que está ali aproveitando e incentivando aquele padrão. Sim. Né? Alimentando, né? Aquele holopensene. Olha, eu vejo no meu ambiente de trabalho, por exemplo, ambiente universitário, as pessoas todas têm até qualificação demais, e eu vejo que acontece a mesma coisa. Né? Por isso que a gente até falou aqui na paradoxologia que o chulismo, ele, até certo ponto, ele independe da erudição, da titulação da pessoa. Tem professores, doutores, extremamente chulos que eu conheço. Né? Então, não depende muito uma coisa da outra. Parece que tem uma cisão aí. Um lado da pessoa é extremamente qualificado e o outro não atenta para isso. Tá? E aí a gente tem que ver a brecha que isso abre para a interferência extrafísica. Né? Porque aí não adianta o PhD, o título, aquilo tudo, se a pessoa está agindo da forma chula e tratando o outro, mesmo que amigavelmente, com palavrões, com impropriedades, né? Isso está abrindo brecha a assédio extrafísico. Né? Agora, professor Oswaldo, na Principiologia, na página 56, última linha, você poderia explicitar o princípio do compromisso com a palavra, as repercussões sadias e negativas decorrentes, e também aprofundar esse princípio a nível de autopensenidade, ou seja, o compromisso com as palavras ou a autopensenidade não expressa objetivamente? É questão de pensar... Acho que a gente já falou um pouquinho, né? Quando a gente falou do descompromisso com a palavra, esse item eu botei exatamente de contraponto, né? É pensar bem no que diz, pensar bem na consequência que cada palavra tem para o seu interlocutor, para o seu grupo, né? E isso passa inevitavelmente por uma vigia da própria autopensenidade. Né? Por exemplo, se você está num grupo de amigos, você está ali pensando mal do outro, você não vai vigiar muito as suas palavras que você está falando para o outro. Você vai, às vezes até não intencionalmente, você vai ser grosseiro, você vai... Ou pelo menos energeticamente, você pode até não falar, mas a tua energia que está passando ali para o outro vai ser uma coisa mais ríspida, vai ser uma coisa mais grosseira. Então, eu acho que o exercício da autopensenidade é pensar antes de falar. Tá? E também não adianta não falar e ficar pensenizando daquela maneira. Não adianta nada. Vai resolver muito. Pensou, já foi. Né? O falar é só assim, se o outro vai tomar conhecimento ou não do que você está pensando. Né? Mas já afetou o outro, já está ali. Agora, professor Oswaldo, na fatologia, página 56, terceira, oitava e nona linhas. O que significa a coprolalia, o turpilóquio, o estultilóquio e a pachuchada? Pachuchada. Não, esses foram termos aí que eu recolhi da própria leitura da enciclopédia. Né? Tem alguns verbetes que usam esses termos, né? E aí, por resgate de expressão mesmo, a gente resolveu colocar aqui. Então, vamos por ordem. A coprolalia é um termo científico, é um termo médico, né, que significa, se olhar do grego, né, o copros quer dizer o sujo e o lalos é a palavra. Né? Então, é a tendência da pessoa em usar palavrões enquanto está falando. E isso parece que é um distúrbio psiquiátrico mesmo. É considerado, está catalogado lá naquele manual enorme de... Como é o nome daquele manual? DSM, né? DSM.
ele está catalogado. E, às vezes, ela aparece associada a outras síndromes, a outros distúrbios de comportamento que tem como manifestação a coprolalia. Por exemplo, a síndrome de Tourette. É muito comum, ela se caracteriza por tiques, a criança... É mais criança e adolescente, tem uma série de tiques e, às vezes, tem a compulsão de se expressar através de palavrões mesmo. Então, a coprolalia é isso, é a preferência por falar palavrões enquanto está se exprimindo, enquanto está expressando alguma coisa. Qual era a próxima? O turpilóquio. Se a gente separar a palavra também, é o colóquio composto com palavras torpes. O turpilóquio é a junção dessa... Então, é aquela conversa, né? Aquela roda de amigos, todo mundo falando um monte de besteira. Né? Estultilóquio é o colóquio composto com a estultícia. A estultícia é a falta de inteligência, a estupidez. Tá tudo muito relacionado. E a pachouchada completa aí esse... Podia até fazer um trinômio, né? Turpilóquio, estultilóquio e pachouchada. Esse eu coloquei pela pronúncia da palavra. Eu acho ela uma palavra muito engraçada. Mas pachouchada é engraçado até de falar, né? Mas é dentro do mesmo espírito. É aquela conversa descompromissada, cheia de bobagem, cheia de besteira. Tá? Sem a atenção com a palavra, sem o compromisso com a palavra. Então, são 3 anti-exemplos de compromisso com a palavra. Né? Mais ou menos dentro da mesma linha. Agora, também na fatologia, no final da 3ª linha, poderia falar sobre a dificuldade em falar a sério? Posso. Não sei se o teletertuliano já observou, mas existem pessoas que são especialistas em desencaminhar uma conversa mais séria. Está tudo se falando, está se discutindo um assunto importante, aí chega aquela pessoa com uma brincadeira, com uma palavra e desvia totalmente o curso do assunto. Tem gente que não aguenta, de alguma forma, uma abordagem mais séria, uma abordagem mais sóbria na comunicação, e a pessoa chega com esse potencial de desestruturação. Né? E aí desestrutura mesmo, eu já vi isso acontecer em reunião. Né? Aquela pessoa chega, e aí a gente já sabe, né? Mais ou menos já conhece a pessoa, desencaminha tudo. E às vezes faz de um nível que não dá para continuar. Né? Você tem que retomar aquela discussão num outro momento. Né? E acontece também, eu não sei se já observou, provavelmente sim, de uma pessoa só não fazer isso, mas quando junta com outra, é impressionante. Acontece um sinergismo nosográfico que eu não sei, quando as duas estão juntas, as duas isoladamente não. Não dá. Elas criam ali um sinergismo e dominam a situação. Desestrutura tudo. Né? Agora, é um exemplo, é um problema de patopensenidade, né? Porque pessoas, às vezes desencaminham uma coisa séria que está sendo tratada naquele momento, às vezes dificulta o amparo está ali se esforçando para... inspirar, para trazer aportes, aí chega uma pessoa dessa, aí estraga tudo. Aí tem que aguardar uma próxima vez que as pessoas consigam se reunir. Né? O problema é que às vezes é membro da equipe essa pessoa, né? E aí, né? Agora, eu penso que cabe aí o esclarecimento. Tem que chegar para a pessoa e falar, olha, fulano, você faz isso, né? E não dá para conversar sério na sua presença. O que é isso? Eu penso que tem que ser falado. Eu penso que tem a pessoa... Porque muitas vezes a pessoa não percebe. Ela acha que é engraçado, ela acha que ela está aliviando o ambiente, e não está. Né? Ela está desencaminhando o assunto e muitas vezes inviabilizando o aporte de ideias extrafísicas, que em reunião acontece muito isso. Né? Você tem amparo de função para certos cargos que estão acontecendo. Você deve ter visto muito isso em empresas, você deve ter experiência com isso. Né? Na universidade a gente vê também. Aí chega aquela pessoa que a gente olha e diz assim, pronto, agora não dá para conversar mais. Aí desencaminha tudo. Oswaldo, deixa eu só entrar nessa questão, porque a carapuça serve para mim. Tá? Nesse caso serve para mim. Que é uma coisa que eu tenho me policiado muito a esse respeito. Né?
essa questão de desviar o assunto, quando a coisa está se aprofundando, que eu vejo que eu não vou dar conta daquele assunto, eu já solto aquela piada, eu tenho uma certa energia e aquilo lá realmente faz descambar a situação, né? Mas o que você traria para mim, que eu pudesse colocar no meu dia a dia para melhorar esse traço? Vou te dar uma sugestão. Pega, assim, no passado recente, né, algumas ocorrências onde isso tenha te chamado a atenção. Lista, por exemplo, 5 dessas ocorrências. E vai fazer uma técnica de autorreflexão com isso. Vê por que naquele momento, aquele certo tipo de assunto te gerou, te despertou esse mecanismo de defesa. Porque, pelo que eu entendo aí do que você está falando, você faz isso como defesa. Né? Você não consegue encarar um determinado assunto, aí você bloqueia, e aí a forma de não ficar de fora é reagir com uma brincadeira, é reagir, se esquivar brincando. Né? Procura levantar, faz isso no passado recente, que é mais fácil. Né? Procura levantar 5 ocorrências disso, e ver quais eram os assuntos que estavam sendo tratados naquelas ocasiões. Tá? Eu penso que isso pode te ajudar. Né? Porque aí você vai ver o teu envolvimento, a tua dificuldade com aquele assunto e vai poder refletir melhor como superar. Né? Lista aí umas 5 ocorrências, eu penso que basta, não precisa muito mais que isso não. E não se surpreenda se o assunto for o mesmo, se o assunto se repetir. Tá? Ô, João, eu fiquei pensando enquanto você estava falando aí, sobre a nossa próxima tarefa no intermissivo, que é a liderança interassistencial, que a gente vai ter que resgatar pessoas, amigos nossos, né? Da baratrosfera e tal, e a gente vai se deparar, com certeza, com esse tipo de problema. Você acha que, assim, numa situação técnica, que você pode utilizar assim, de uma maneira mais lúcida, algum tipo de, assim, como se fosse uma ideia resgatogênica, né? Mesmo que você tivesse que usar uma palavra chula, mas com a intenção de trazer aquela pessoa. Como é que você vê isso? Com a intenção de rapport, né? Com a intenção de rapport. Como é que você vê isso? Às vezes é inevitável mesmo. Você, para fazer certos resgates, você tem que chegar no nível daquele grupo que precisa ser resgatado. Né? E aí, às vezes, você vai ter que ser chulo até para despertar a atenção ali. E conseguir fazer o rapport e evitar, por exemplo, uma mudança brusca de dimensão dentro desse resgate extrafísico que esteja sendo feito. Né? Então, às vezes é inevitável. Para trazer, você tem que trazer dessa forma. E no momento seguinte entrar o esclarecimento. Né? Tem que ter bastante lucidez, né? Para a gente também não se auto-enganar e entrar de roldão. E ficar naquele padrão. E ficar naquele padrão. Tem que ter o limiar aí bem claro, né? Que você está fazendo aquilo por uma questão de intensificar o rapport. Né? A própria ideia de escrever esse verbete me passou na cabeça um início desse tipo de resgate, já aqui nessa dimensão, ainda como consciente. Trazer esses grupos, principalmente com CX muito zombeteira, com as quais provavelmente eu já lidei num passado até não tão distante. Né? Eu sinto que eu tenho um compromisso com esse grupo, de resgatar e de esclarecer. Esse verbete, para mim, é um marco inicial disso, tá? Que deve se estender aí na próxima intermissão. A gente imagina que isso vai acontecer. Né? Pela afinidade com o tema. Se fosse um tema estranho para mim, eu não teria autoridade de chegar lá e mexer nisso. Né? Até pela própria afinidade que a gente tem com o padrão. Né? Oswaldo, parabéns pelo verbete. Você já respondeu sobre o fato disso aí ocorrer, esse comportamento, até no ambiente acadêmico. Né? A minha dúvida seria se... Antes de você responder isso, eu estava pensando se esse comportamento ele reflete ausência de intelectualidade. Então, não, né? Não. A gente falou até um paradoxo aqui na paradoxologia,
que eu conheço pessoas extremamente inteligentes, com leitura dentro da universidade, e que só se expressam por palavrões. Né? Tem um professor, não vou citar nome, evidentemente, mas que quando ele entra na sala, a gente já sabe. Tá? Quando ele entra lá nas reuniões e tudo, é palavrão atrás de palavrão. Tá? É uma pessoa boa, não é uma pessoa ruim, não é um mau caráter, nada disso. Mas ele tem esse problema, que ele só consegue expressar o próprio pensamento nesses termos. Né? Então tem palavrão assim que no linguajar dele é vírgula, funciona praticamente como vírgula. Né? Isso dentro de uma universidade. O cara é doutor, fez doutorado fora, é estudado, fala mais de uma língua. Então, isso não depende da erudição, não depende da titulação. Né? É uma afinização com um padrão pensênico mesmo. Né? Além do palavrão, existem também aquelas brincadeiras assediantes, elas também estão nesse rol aí. Sim, sim. Principalmente, uma coisa que a gente fala aqui também, é estigmatização através de apelido. Se a gente pensar seriamente, apelidar uma pessoa é colocar uma marca nessa pessoa. Né? Isso pode levar a uma segregação, pode levar até uma marginalização daquela pessoa dentro de um grupo. Se você faz isso pelas costas da pessoa, por exemplo, é sério. Né? E é o que mais se vê, brincar de botar apelido no outro. Agora, pensa na consequência disso, isso é muito sério. Né? Você está, inclusive, colocando uma marca para extrafisicamente aquela pessoa ser identificada por aquela marca. Porque tem consciência que está gostando disso. Tem consciência que está afinizada com esse padrão. Então é muito sério. Eu preciso ver porque eu vivo numa linha muito limítrofe. Né? Entre? Muito limítrofe. Entre o quê? Eu, por exemplo, eu reconheço quando eu estou num ambiente sério e eu me comporto dessa forma. Mas eu normalmente sou de brincadeira. Eu chego onde eu chego, eu faço isso aí. Então eu preciso ver se até que ponto eu não estou ultrapassando essa... Mas existe a questão aqui é a vulgaridade, que tá, é o chulismo. Brincar não tem nada demais. Tá? O bom humor sadio, eu não vejo problema nenhum com isso. O problema é a insistência na vulgaridade, no chulismo, é sempre se expressar nesses termos, ainda que contextualmente. Então, a pessoa chega naquele contexto, é como se montasse um personagem ali. Aí ela tem que falar palavrão, ela tem que fazer troça com todo mundo, entende? O bom humor sadio, eu acho que ele é fundamental até para a própria Thares. Tá? Não existe esclarecimento sem bom humor. Se você não tiver esse percentual, até porque você precisa levar uma determinada mensagem para a pessoa, você não pode desmontar totalmente, você não pode arrasar com a pessoa ali. Entende? Você tem que fazer isso de uma forma cosmoética, de uma forma que a pessoa possa assimilar o que você está fazendo, e às vezes o bom humor é um ingrediente fundamental para aquilo. Se a pessoa suporta aquilo, né, você entra falando de um problema dela com bom humor. Cita um problema seu com bom humor para a pessoa. Você sabe que, como eu e a Cida tivemos a oportunidade de conhecer você assim, de perto, né? Parece que você é um exemplo para defender esse tipo de verbete, porque você desfrutar da sua amizade, do seu convívio, assim, é um merecimento, porque você é essa figura assim, que a gente... Então, eu acho que é bem apropriado você dar essas dicas. Mas aí eu vou complementar a sua informação assim. Eu me identifico seriamente com isso que você acabou de relatar. Porque eu tenho os dois comportamentos. Eu sei agir intelectualmente, mas eu sei agir bastante vulgarmente também. Tá? E dependendo do contexto, eu posso fazer uma coisa ou outra. Tá? A diferença aqui é que é uma opção o que eu faço. Tá certo? Não que isso justifique. Tá? Mas eu tenho algum controle sobre esse comportamento. Tem gente que não tem controle algum, que chega com aquilo e desestrutura mesmo o que está acontecendo. Tá? Agora, eu penso que até a opção por isso não é adequada. A gente até fala disso na frase enfática. Tá? Que optar por esse padrão e insistir nele, no fundo, é dar mau exemplo. É falta de respeito com os outros. Eu estou me lembrando aqui que lá no início dos estudos da Conscienciologia, quando a gente se conheceu, a gente usava muito um termo que era o espalha-roda, né? Sim, sim. É o desmancha-bolinho. Desmancha-roda. É o desmancha-bolinho. Mas esse aqui é o contrário, é o agrega-bolinho.
Porque ele chega ali, começa a falar besteira, muda o padrão de todo mundo, tá? E agrega um monte de consciência ali para atrapalhar o que estava sendo feito. Né? Eu presenciei isso muito recentemente num curso, lá no IPC, era um curso daqueles iniciais, sem pré-requisito. Então, chega qualquer plateia, né? O professor tem que estar pronto para dar o conta ali de qualquer plateia, né? E aí havia um indivíduo que trabalhava na área de comunicação, se não me engano, radialista. Então, ele tinha impostação de voz e ele atrapalhava a aula o tempo todo, só fazendo piadinha em cima do que estava sendo discutido. E aí eu notei da parte do professor uma coisa muito interessante. Inicialmente, a professora embarcava nas piadas dele, até que ela percebeu. Ela percebeu que aquilo aí estava extremamente comprometedor, até mesmo com o que ela estava dizendo. Ela passou a ignorar totalmente. Ele foi murchando. Porque, na verdade, queria plateia. Era isso que o objetivo era atrair plateia, né? Ele, muito eloquente, uma pessoa com a voz bonita, uma impostação bonita, o tempo todo, tudo que ela falava, ele tinha uma besteirinha para acrescentar. Né? Mas aí, felizmente, a professora percebeu o que estava acontecendo e ela mudou no comportamento dela. E aí ele foi diminuindo. Daqui a pouco, o que ele falava, ninguém escutava mais. E ele parou. Foi um episódio muito interessante. Foi bastante... Mas o interessante foi o momento da viragem dela. Porque, vamos dizer assim, as 5 primeiras piadas, ela compactuou. Eu falei, isso não vai dar certo. Eu estava ali sentado, escutando o curso, eu falei, isso não vai dar certo. Porque se ela der confiança para tudo que esse cara disser, ela não vai dar conta do que ela tem para falar aqui. De repente, deu o clique nela. E aí foi muito interessante esse momento, porque o cara ficou meio na geladeira. Eu acho que ele ficou encapsulado ali na história. Porque ele começou a não ter mais eco nenhum do que ele dizia. Até quem estava em volta dele já não estava mais. Porque aí fica aquele kikiki em volta, né, do que está ali, ri, atrapalhando todo mundo. Agora, vê, em princípio, uma pessoa que tem um talento, uma voz bonita, uma boa comunicação, usando dessa forma. Então, não depende de erudição. Acho que isso é o principal paradoxo desse padrão. Tá? Não depende de intelecto, não depende de erudição. A gente acha em qualquer meio. Né? É ilusão achar que isso está, por exemplo, ligado às camadas mais pobres, às pessoas que não tiveram acesso à educação. Mentira. Mentira. Eu tenho vários exemplos. Você deve conhecer também. Você deve... Né? Tá, Oswaldo. Oi. Tânia aqui. Oi, Tânia. Tudo jóia? Tudo beleza, hein, de Verbeiro. Agora com a sua pergunta vai ficar melhor ainda. Ah, é? Vai. É responsabilidade, não faz isso. Ah, ué. Olha só, é uma questão aqui na tecnologia que eu achei, assim, instigante. Sim. A técnica, na segunda linha, da tecnologia, página 56. A técnica da quebra dos condicionamentos. Choque de valores. Fala sobre isso. Eu marquei ela aqui porque eu imaginei que viesse pergunta a esse respeito mesmo. Por que falar em condicionamento? Né? Pela questão mimética que existe dentro desse padrão. A pessoa está acostumada com a vulgaridade, com a grosseria, então ela se imita o tempo todo dentro disso. A quebra do condicionamento, primeiro, é um exercício da autopensinidade. Né? Você tem que identificar o momento em que aquilo começa a ocorrer e sair fora daquela linha de pensamento. Isso, com o tempo, conforme você vai fazendo isso a título de exercício, você vai mudando aquela forma, aquele condicionamento de agir, e isso tem a impressão que, com o passar do tempo, muda um padrão. Né? E muda, né? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que sim. Pelo menos é o exercício que eu faço. Né? Quando eu vejo que eu estou começando a sair da medida, a exagerar, espera aí, Oswaldo, você não está aqui para isso. Né? Agora, tem que ser uma vigilância constante, porque o xenopensene, ele vem a toda hora. Tá? Principalmente quem tem afinidade, tem consciência sempre por perto, querendo que você atue daquela forma. Né? Então, você tem que estar muito atento, porque vem a piadinha na sua cabeça, e você tem que filtrar, você tem que ficar quieto. É um exercício, mas eu recomendo muito, porque acaba sendo um investimento muito grande no autoconhecimento. Você passa a
discriminar cada ideia que aparece na sua cabeça. É uma técnica. E saber mudar o bloco pensênico, né, que é a técnica seguinte que está enumerada aqui. Né? Identificou que está entrando naquele padrão, muda. Né? E aí tem o professor Félix Wong, lá do Rio, ele tem uma sugestão muito interessante para implementar, o que eu quero falar aqui, porque funciona muito bem para mim. Que é o seguinte, quer mudar o bloco pensênico, começa a pensar em outra língua. Muda na hora. É muito eficaz. Quem tem domínio de mais um idioma, começa a fazer isso. Ah, está vindo um monte de besteira, tá, vamos pensar em francês agora. Aí muda a besteira toda, porque não tem rapport, às vezes, com aquela consciência que está te inspirando. Eu ouvi isso no ECP2, né, e não esqueci mais, porque a pessoa que tem um certo poliglotismo, que fala mais de uma língua, isso é uma técnica muito útil, por isso que eu estou trazendo aqui. Pensar em francês. Pensa em francês, pensa em inglês, pensa em latim, se você souber latim. Né? Agora, não vai pensar besteira em francês, né? Porque aí não adianta muito. Né? Mas ajuda muito a mudar o bloco. Muito mesmo. Bem aí, Tânia? Podemos seguir? Você quer perguntar mais? Muito obrigada, hein? Parabéns. Eu que agradeço a pergunta. Aqui no ar. Na página 59, na parapatologia. Eu não sei se você falou, que eu sou retardatário aqui ainda. A insistência na chulopensenidade pode estar relacionada à parapatologia mental somática. Você poderia... Parapatologia. Tá. Você poderia expandir aí para a gente aí, dar um exemplo aí, por favor? Isso aí é uma hipótese que a gente colocou. Todo padrão morbopensênico, de alguma forma, ele tem um impacto paragenético na pessoa. Né? Primeiro que esse padrão não é de uma vida, provavelmente. Ele vem aí se repetindo a diversas existências. A hipótese aqui é o seguinte, que isso acabe gerando uma parapatologia mental somática. Né? Por quê? Porque o padrão está ligado à expressão das ideias. Tá? Então, na verdade, o problema começa na ideia, a expressão é a consequência. Né? Então, a hipótese é essa. Por isso, a insistência nesse padrão ele pode estar ligado a alguma fissura mental somática. Né? É um ponto de investigação aí. Eu coloquei exatamente para a gente... Então, quer dizer que isso é da própria consim mesmo? Pode ser... Da consciência. Isso pode acontecer com consciência também. Ah, tá. Não precisa acontecer com consim, não. Tem grupos baratrosféricos que se reúnem especificamente para ficar falando bobagem. Não é só a consim, não. E é claro, a consim fazendo isso, a afinidade com esses grupos é imediata. Né? Vai atrair exatamente esse tipo de... Mas tanto na definição, a gente não colocou consim, a gente colocou consciência intra ou extrafísica, porque não é um problema só nosso aqui, que temos soma, não. Tá? É mais abrangente. Tá. Consciência livre, eu acho que eu posso te garantir que não faz isso. Essa aí eu... Tá bom, obrigado e parabéns pelo verbete. Obrigado. Oswaldo, quando você estava falando da intermissão aí, da pergunta da Rosa, eu pensei nos nossos grupos, né, os grupos que nós temos que assistir. E aí eu lembrei aí dos músicos. E você citou na fatologia o funk. Nós que moramos lá no Rio de Janeiro... Nós sabemos, né? Nós sabemos muito bem como é que é esse padrão aí de música. Fala um pouquinho aí pra gente sobre isso. Eu vou tentar falar sem me irritar, porque só a ideia do funk ela já me traz uma irritação. Né? Eu não sei exatamente, eu não fui pesquisar, como é que foi o início dessa contracultura funk. Parece que tem uma origem americana, de protesto, mas no que ela chega no Rio de Janeiro, especificamente, ela começa a ser adotada nas favelas, nas comunidades. Né? Então, começam a haver os bailes funk, né? Que quem mora no Rio de Janeiro sabe o problema que é isso. Aí tem toda uma ligação com o tráfico de drogas. Né? Então, o funk, na verdade, ele é um elemento que catalisa uma série de patologias aí, conscienciais. Né? Então, as consciências se reúnem naquele baile, atraem um monte de consciências e ficam tocando aquele tipo de música que, no mínimo, é vulgar, quando não é recheada de palavrões. Tá? Eu tenho uma pesquisa feita com funk, é uma pesquisa sonora.
Eu tenho no YouTube uma pasta onde eu coleto os funks mais pornográficos que eu encontro. Eu fiz essa pesquisa até... Isso já tem alguns anos, tá? Eu não sabia que ela ia ser útil nesse verbete, né? E é impressionante como é que a pessoa consegue ficar num baile repetindo a mesma frase cheia de palavrão por 15 minutos. É uma coisa impressionante. Só pode ser uma doença mental somática, uma parapatologia muito séria isso. Tá? Então, o funk, eu vejo assim, é uma praga. Um aspecto interessante aí que você citou são as associações que ocorrem decorrentes do funk. Gravidez na adolescência, uso de drogas, eles têm várias categorias, né? Ostentação. E nós sabemos hoje que existem crianças que cantam funk, crianças mesmo, 12, 10 anos, e que a especialidade delas é com essa conotação sexual, né? Sim, já faz aquela coreografia do... Como é que era aquele negócio da garrafa? Que já aprende aquilo desde criança. É outra coisa? Ah, mas deve ser parecido, né? Deve estar relacionado, né? A garrafa é outra coisa. São parentes. Então eu tenho que pesquisar mais. Eu pensei que a garrafa era do funk. Né? Não, mas é terrível. Você vê vídeo no YouTube que você fica impressionado de ver. Lá nos Estados Unidos também tem o rap, que eles chamam, que também é assim. E entre os hispanos tem o reggaeton, que é tipo a mesma versão do funk. E a dança e tudo é uma coisa totalmente pornográfica, mais do Caribe, Porto Rico, Cuba, República Dominicana. É uma coisa completamente... Quer dizer, a praga é planetária, então, né? Não é só no... Não, o que eu me pergunto, só pegando o teu gancho, é se isso não surgiu como contracultura, como protesto, e depois se desvirtuou. Eu não sei a origem, eu não fui olhar, não. Né? Mas parece que o funk tinha um elemento de protesto no início. Né? Tanto que, se você observar, a maioria das músicas é muito mais... Aliás, música não, porque não dá para chamar aquilo de música, mas é muito mais falado do que cantado. Tem muito trecho falado. Então, eu não sei se no início não havia uma conotação de protesto e tudo, mas atualmente não tem. Não. O que está aí é pornografia e vulgaridade mesmo. Tinha aquela coisa das populações da periferia, né, de alguma maneira de se manifestarem. Isso, eu penso que a origem seja Agora, a questão é o modo como isso vai se alastrando e aumentando, e os oportunistas, né, e aí junto com a questão comercial, drogas, enfim. Oswaldo, só voltando ali a parte do pensar em outro idioma, eu percebi que quando eu falo palavrão, eu não falo tanto, mas é em inglês, eu não falo palavrão em português. Então pensa em português, você fala palavrão. Toda vez que sai em inglês. Não... Você mora lá há muito tempo? 15 anos. Então já sabe bastante coisa. Né? E palavrão, normalmente, a gente aprende primeiro. Né? Essa primeira coisa que a gente aprende logo. Né? Agora, tudo bem aí? Agora, professor Oswaldo, aqui na fatologia, penúltima linha. Poderia discorrer acerca do humor fraterno, sadio, cosmoético, como antídoto à vulgaridade? A gente já falou um pouquinho disso, né? O quanto o bom humor pode auxiliar na TARES, né? na tarefa do esclarecimento. Então, eu penso que é o seguinte, trocar esse humor vulgar, cheio de palavrão, cheio de gracejo, por um humor assim, onde o seu interlocutor possa ser beneficiado com aquilo que você está veiculando. E presta atenção para o seguinte, não necessariamente o bom humor ele gera gargalhada ou risada. Às vezes ele gera só uma reflexão. O humor é um elemento muito poderoso na TARES, muito mesmo. Tá? Agora, ele pode ser usado bem ou mal. Tá? Então, eu penso que é isso. Um dos antídotos é você ir substituindo. Em vez de fazer aquela piada depreciativa, faz uma piada falando bem da pessoa. Faz uma piada em cima de um trafor dela. Né? Isso eu penso que pode ajudar. E vai mudando aos pouquinhos. Você não muda do dia para a noite. Né? A afinidade com isso aqui é muito forte. Né? Mas eu penso que isso vai mudando aos pouquinhos. E aí, lembrando aquela diferença, né, entre o sarcasmo e a irreverência. A irreverência e a ironia são coisas muito diferentes. Né?
Tinha uma pergunta, até que o contexto já passou um pouco, mas a gente vai retomar aqui. Uma dos seus megapensenes é o humor grosseiro vicia. Aí a minha pergunta era, vicia porque a pessoa, pela própria pensenidade da pessoa, ou vicia porque os agregados chegam e fazem um bolsão que você não consegue sair? As duas coisas. As duas coisas. As duas coisas. Vicia porque é tóxico, né? Você fica naquele padrão de grosseria e tudo, você começa a achar muita graça naquilo, você começa a pensenizar sempre naqueles termos. E do outro lado, isso atrai gente, tá, que vai te fazer pensenizar daquela forma. Tá? Então, o vício, eu penso que ele vem aí da toxicidade do padrão, da pensenidade. Agora, João, tem aqui na página 58 o seu parágrafo Curiosologia. Você pode falar para a gente, assim, por que você resolveu colocar esse parágrafo? Citar alguma coisa, esclarecer? Não, falo sim. Deixa eu contar uma história antes. Como é que normalmente me vêm os aportes para verbetes? Eu já reparei que entre a minha casa e o metrô, eu tenho que andar normalmente uns 3 quarteirões. E, em geral, quando eu saio para o trabalho de manhã, eu já trabalhei de alguma forma com a verbetografia. Eu faço isso logo nas primeiras horas da manhã. Mas eu já reparei que isso não se interrompe no momento que eu saio de casa. Eu continuo um certo tempo com aquele padrão. E até chegar ao metrô, aí no metrô realmente distrai, porque é tanta realidade diferente ali que a gente acaba pensando em outra coisa. Mas até chegar ao metrô, eu estou mais ou menos sintonizado com verbetografia, né? Nesse caminho, existe uma igreja evangélica, né? E esse verbete estava praticamente concluído, né? Eu fiz durante o programa verbetografia, fui redigindo as sessões conforme as aulas iam acontecendo. Então, assim, não via muito mais como aumentar. Quando eu passei um certo dia na frente dessa igreja, aí me veio uma lembrança que era o seguinte, olha, já ouvi várias vezes dizer que a Bíblia era um livro muito bom. O professor Valdo já disse isso aqui várias vezes, está em alguns tratados, depois eu fui pesquisar, ele cita isso por escrito, né? E eu fiquei pensando, onde? Onde que existe essa incidência pornográfica na Bíblia? E aí eu cheguei no trabalho, em vez de começar a trabalhar, eu fui pesquisar isso, porque estava na linha, né? E eu me admirei porque eu não precisei ler muito para achar muita pornografia, principalmente no início ali do Antigo Testamento. Tá certo? Aí eu fiquei pensando, né, até que ponto a gente faz esse esclarecimento e aponta isso, porque o problema da Bíblia é a sacralização, né? Então, parece que pela estatística a gente tem ordem aí de bilhões de consins católicas nesse planeta, né? E a tendência é achar que a Bíblia foi um livro ditado sob inspiração divina, né? Então a gente traz o paradoxo aí, tá bom, então esse Deus que dita a Bíblia, ele dita, quais são os itens que a gente coloca aqui? Esse Deus que inspira a Bíblia, ele inspira promiscuidade, prostituição, sodomia, incesto, poligamia, isso tudo em 3 livros do Antigo Testamento, não precisei ler todo, tá certo? Então é no sentido de trazer o esclarecimento através da dessacralização desse livro, tá certo? Então é um livro que ele pode ter outros valores, eu não estou negando aqui que a Bíblia tem uma linguagem simbólica que pode levar à reflexão, isso tudo a gente sabe. Mas existe um lado da Bíblia que é extremamente chulo. Se a pessoa tiver interesse, ela pode ir nessas referências, porque eu cito os episódios por alto, né, que a gente não pode estar entrando em detalhe muito chulo, muito pornográfico. Mas se a pessoa for nesses livros consultar, e aí até na webgrafia tem um link, não precisa comprar a Bíblia não, não precisa gastar dinheiro comprando Bíblia não. Vai nesse link online e checa, que a pessoa vai ver direitinho as histórias que são contadas. É impressionante o nível de vulgaridade e de chulismo que tem ali. Bem. Então, a origem foi isso, veio assim, quase na conclusão do verbete, a ideia de falar sobre isso. Eu até achei que a revisão ia cortar, que a revisão não ia deixar ficar. Que é um conteúdo controvertido, né?
Está falando de um livro que bilhões de pessoas sacralizam, né? E aí aqui está escancarando. Aonde que está essa pornografia? Tem 8 itens aqui para... Podia botar mais. Tinha mais, não tinha só isso, não. Eu limitei. Eu achei que enriqueceu muito o verbete, essa listagem. Deu cereja do bolo. Mas eu fiquei em dúvida se a revisão ia descontinuar ou não. Eu fiquei, bom, vou botar, deixa lá. Vamos ver aqui. Se ficou é porque era necessário. Se ficou é que precisava... Professor... Nesse item 8, inclusive, tem um poema do Camões sobre esse episódio. 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel serra na vela. Mas não servia. Eu lembrei desse soneto. Eu conheci o soneto, mas eu nunca tinha lido o episódio bíblico. Né? Professor Oswaldo, parabéns pelo verbete, é o Gilson Félix. Grande colega. Tudo bem? Tudo bom. Então, para as consciências que vivem nesse holopensene, uma saída não seria a busca incessante pela erudição? Não facilitaria a quebra do padrão? Olha, eu penso que não, Gilson, porque existem autores eruditos, tem até um deles citado aqui na perfilologia, que foi um escritor belga extremamente talentoso, né, e que passou a vida dedicada a escrever pornografia. Né? Se você lê os livros dele, pelas construções, belga, ele escrevia prioritariamente em francês, né? Pelo nível das construções, você vê que era uma pessoa intelectual, você vê que era uma pessoa... Mas só tem porcaria nos livros dele. Tá? Então, eu penso que a saída não é pela erudição. A erudição pode até piorar isso. Né? A saída é realmente você tomar consciência da responsabilidade que é pensar e expressar o seu pensamento. Tá? A erudição, às vezes, ela pode até aumentar isso. Tá? Obrigado. Agora, na parafatologia, página 56, terceira linha, ele pede para você relacionar a vampirização energética com o tema do verbete. Totalmente dentro. Porque o que acontece? Você insiste na chulopensenidade, você tem sempre esse tipo de pensamento. Tem consciex que se aproxima e se alimenta desse tipo de energia. Muitas vezes faz você pensenizar daquela forma para ela tirar aquele tipo de energia que ela precisa. Né? Então, a associação disso com o vampirismo é total. Parece assim meio chocante, né? Eles são só zombeteiros. São só zombeteiros nada, eles estão usando a tua energia para continuar zombeteiros. Né? Então, Agora, professor Oswaldo, na fatologia, final da sexta linha, você poderia comentar sobre os comentários futebolísticos? Eu, como intermissivista convicto, pretendo fazer assistência futuramente nesse contexto futebolístico, na condição de infiltrado cosmoético. Eu acho corajosa a sua decisão. Né? É um palco muito apropriado à assistência, né? Porque, primeiro, pelo tempo que se dedica, pelo menos aqui no Brasil, mas em outros países acontece isso também, são horas a fio intermináveis dedicadas a discutir futebol. Tá? Mas o contexto não é bem esse que eu trago aqui no verbete. São aqueles amigos que se reúnem para discutir o jogo do domingo. No metrô de segunda-feira, eu indo para o trabalho, eu escuto isso tudo. Então, eles se xingam, eles xingam a mãe, eles xingam o time. É tudo muito chulo relacionado ao meio do futebol. Tá? Eu não sei exatamente aonde você pretende inserir essa assistência que você está... Mas eu acho que ela é muito bem-vinda. Tá? Resgatar dentro do futebol o aspecto sadio do esporte. Tá? E tirar essa conotação, porque realmente... Aí você vai uma viagem inteira de metrô escutando o comentário do jogo de domingo. Né? Então, é um tema que tem muita apelação. Como tem muita apelação, eu tenho a impressão que o público-alvo dessa assistência vai ser muito grande. Com eu te desejo assim, as melhores energias nesse trabalho aí que você pretende fazer. Eu já tive uma projeção uma vez. Uma assistência, eu não fui na TENEPS, de uma assistência a um vestuário, vestiário, né? Vestiário, de estádio? É. Imagino.
Eu imagino. Foi bem interessante o negócio. Agora, bom, mas de todo modo estava tão bom, né? Aquela trégua que a gente teve do assunto futebol na televisão. Teve? Agora voltou. Teve, depois daquele blefe da Copa. Agora voltou, né? Mas já volta, está à tona, voltou. É uma mania nacional. Mas para ele que quer fazer a infiltração, está ótimo. Eu desejo assim as melhores claro, energias, com certeza. Abrange praticamente o planeta todo. Abrange o planeta. Agora, professor Oswaldo, o tema descreve perfeitamente um grande amigo meu, que inclusive tem conhecimento da conscienciologia e pouco a pouco caminha por essa trilha, mas ainda vive preso aos pensenes chulos, extremamente inúteis. O que posso fazer como amigo para auxiliá-lo nesse esclarecimento, para que perceba o tempo que perde com bobagens? Dá o verbete para ele ler. Mostra a tertúlia para ele, tá? E mostra para ele que o autor do verbete tem a mesma tendência, né? E que pouco a pouco está sendo superada pela autoconscientização, né? A gente vai burilando o pensamento, quando vem a ideia, você troca o bloco, né? Isso é uma tendência do passado, eu não tenho a menor dúvida. Eu devo vir assim a algumas vidas, né? Mas faz isso, faz o esclarecimento que eu acho que vale. Dá o verbete para ele ler, faz ele pensar. Desperta para a responsabilidade ao falar, né? A gente não deve estar desperdiçando palavra, não deve estar falando bobagem, tá? Chama atenção, se ele realmente é seu amigo, eu acho que ele merece isso. Agora, você que mora no Rio de Janeiro, né, Alessandra também, aí lembrando, aquela questão da cultura, da filosofia de bar, dos botecos cariocas, é bem propício para alimentar essa chulopensenidade, né? No futebol. E aí é interessante você ver, por exemplo, a Olimpíada, né, que é um outro tipo de esporte. Acho que até tem futebol na Olimpíada, mas não é o foco, né? Não interessa tanto. Não gera a mesma movimentação, não gera... Eu não vejo ninguém no metrô discutindo a Olimpíada. Não vejo. Mas o jogo do domingo segunda-feira eu já sei. Né? É que eu não gosto de usar fone de ouvido, que aquilo para mim é mata pensênia. Né? Não dá para ficar mais, às vezes, da vontade. Porque o que a gente escuta... Você quer perguntar? Lá no assunto de vigia da autopensenidade, uma coisa que me ajudou muito foi assim... Quando eu penso mal de alguém, quando eu estava pensando, eu já lembrava que, olha a energia negativa que eu estou mandando para aquela pessoa. Aí agora, quando eu já me pego pensando, já vem isso na minha cabeça. Olha a energia. Ou eu paro de pensar, ou eu penso melhor. Eu já não continuo pensando mal, porque vem isso na minha cabeça. Olha a energia negativa. Você está piorando aquela pessoa, você está alimentando aquilo. Essa conscientização é bem importante. Isso me ajudou muito. Ajuda mesmo. Ajuda mesmo. E a gente tem que, nesse nosso nível evolutivo, a gente ainda tem muito essa tendência, né? Pensar mal do outro. E é um esforço mesmo que eu vejo que a gente tem que fazer. Né? Acho que isso é um problema que afeta todo mundo. Todo mundo pensa mal de alguém. Não precisa falar, não. É só pensar. Não falar, eu acho que já ajuda. Né? Não fazer a fofoca por trás do outro, eu acho que já ajuda também. Mas o ideal realmente é... Você pode enxergar o trafar do outro, mas você não pode reduzir a pessoa àquele trafar. Né? Tem que ver que aquilo é contingencial, aquilo é circunstancial. Né? Agora, é um exercício. Você acha que eu não penso mal de ninguém? Mas claro que eu penso. Todo mundo aqui nesse auditório pensa mal de alguém. Não tem como. Tem uma orientação assim que a gente ouve, né, do professor Valdo e de outras pessoas também, mas principalmente do professor Valdo, que é pensar mal no que o outro está fazendo, mas não pensar mal do outro. Sobre o mal e não sobre a pessoa. Sobre o mal, mas não pensar mal da pessoa, porque senão também você não faz nada de bom. Então, você tem que reconhecer o mal, tem que reconhecer o que é bom, o que é ruim. E, aliás, isso é discernimento, né? Exatamente. Você saber o que é bom, o que é ruim, o que presta, o que não presta. Então, tem que se reconhecer isso. Só não pode ficar pensando mal da
da pessoa. E achar que a pessoa se reduz àquela atitude. Não é verdade. Aquela atitude é naquele, mas a pessoa não é só aquilo. Eu acho que isso ajuda muito a contornar esse tipo de coisa. Olha para a pessoa e sobrepaira. Não, ela não é essa atitude, ela não se reduz a isso. Ela é mais do que essa atitude que ela está demonstrando. Isso eu penso que ajuda. Agora, na culturologia, final da primeira linha, a cultura do desperdício cognitivo é percebida em todo lugar, o tempo todo, inclusive, principalmente no círculo de amigos. E aí, o que pode ser feito para atrair uma mudança de bloco pensênico sem ser o chato da situação? Às vezes tem que mudar de amigos. Não tem muito jeito, não. Né? Mas, assim, se você gosta muito dos seus amigos, tenta trazer um assunto novo, às vezes o mesmo assunto, tenta reler sob outro ângulo. Né? Eu confesso que nem sempre é possível. Às vezes o grupo não reage àquilo, não tem interesse num novo ângulo sobre o assunto, não. Aí é meio inevitável você ir mudando de amigos, você ir espaçando, reduzindo aquele convívio. Não vai alienar o grupo, não vai menosprezar as pessoas, não é isso. Mas é priorizar o que interessa, né? Por que eu vou ficar no botequim bebendo chopp no dia de domingo, ouvindo falar de futebol? Não preciso disso. Né? Essas pessoas não são meus amigos, na verdade. Né? Eles não estão contribuindo em nada para a minha evolução naquele momento ali. Né? Agora, você podia aprofundar sobre o ultraje à genitora? Mas a genitora padece muito na nossa cultura. Né? Qualquer coisa vai para a pobre da mãe que não tem nada a ver com o que está acontecendo ali. Né? No futebol, inclusive, a gente vê muito isso. Né? Vai discutir o time, vai discutir... Daqui a pouco está a mãe do outro lá envolvida na história. Né? Então, assim, é recorrente. Né? Não sei se é um vício nacional brasileiro, ou se... Porque o mesmo palavrão eu conheço em várias línguas. Então, não deve ser um problema só nosso, não. Isso aí deve ser mais amplo. Né? Como se ofender a mãe fosse a coisa mais grave né? Mais grave do que ofender a própria pessoa. Né? Interessante a chamada para o filho, né? Agora, professor Oswaldo, vamos lá. Você vê alguma relação entre chulopensenidade e sexopensenidade? Total. Aí tem uma segunda pergunta também relacionada. Será que as pessoas que carregam em excesso o chulopensene podem ser portadoras de algum desvio na esfera da sexualidade? Eu acho que uma coisa não implica a outra, não. Tá? Mas se a gente pensar o seguinte, se olhar a definição da chulopensenidade, né? O PEN do pensene está afinizado com o quê? Com a degradação, com a grossura, com ideia satírica. Imediatamente, por ressonância, o que vai acontecer com o SEN e com o N? Eles se degradam também. Tá? O que acontece com o PEN vai refletir no SEN e vai refletir no N. Né? Que tipo de energia que a gente tem no nosso energossoma, que tipo de energia se afiniza com isso? Primeiramente, energia sexual. Né? Então, está muito relacionado. Eu acho que a sua hipótese está bem correta. Mas eu não acho que isso leve a desvio de sexualidade, não. Não acho que... Tem uma relação direta? Não vejo uma relação direta, não. Agora, você até falou ainda há pouco da questão do vampirismo energético. Exatamente. Aí tem a ver com... Exatamente. Na página 56, na fatologia, na sexta linha, de baixo para cima, o humor televisivo irritante e estridente, e a metaforização de cunho sexual. Isso é o gancho com essa pergunta que acabou de acontecer. Né? Normalmente, o chulismo ele tem muita piada, tem muito gracejo envolvendo sexualidade. Né? Então, você pega, às vezes, um traço da pessoa, muda uma palavra ou outra naquele pensamento e já está fazendo uma certa piada acerca daquela pessoa. Né? Principalmente entre homens, é muito comum um homem chegar para o outro e xingar, querendo ser assim amistoso, porque entre homens isso é amistoso, né? Você chega, xinga, quanto mais você xinga, mais amigo você é
do outro. E aí é muito comum usar termos que tenham alusão à sexualidade no meio desses xingamentos, né? Qual era o primeiro que você perguntou? O humor estridente? Ver aquele programa que passa sábado de noite, né? Eu não consigo ver, não consigo nem ligar a televisão nessa hora, mas tem um programa de uma certa emissora que passa sábado à noite que é o exemplo perfeito disso aqui. É uma gritaria, é uma histeria, é uma estridência, é insuportável ver 1 minuto daquilo. A gente estava até comentando no início a saudade de um certo padrão de humorismo que havia nos anos 70. Né? Quem tem mais de 40 deve lembrar disso. Né? Porque eram bons humoristas, havia muita piada política envolvendo o contexto político. Né? Hoje é uma gritaria, é uma berraria. Você nem entende direito o que está acontecendo. Se você pegar aquele programa no meio, você nem sabe o que está se passando ali. Né? Aí o pior, pega um monte de frase e aquilo vira bordão no dia a dia. Né? Às vezes eu escuto, eu não sei nem, é do tal programa. Né? Não adianta, não vou dizer o nome. Né? Professor Oswaldo, parabéns aí. Obrigado. A ideia, que acho que você está colocando bastante, é como a conviviologia, a própria sexualidade e a catarse das pessoas está contaminada, né? Muito. Então, eu acho que a gente tem a tecnologia que você pode falar, né? Mas como fazer catarse sem evocar o assediador? Né? Acho que a grande questão é essa. Você vai fazer uma catarse, você precisa fazer catarse, você já é experiente, como fazer uma catarse sem evocar problemas ainda maiores que vão te carregar mais na pensenidade e não vão resolver nada, né? Pelo contrário, você vai ficar mais vampirizado depois daquela catarse. Carnaval, própria sexualidade. Como é que você vê essa questão? A catarse não passa necessariamente pelo chulismo, né? Você pode ser catártico em termos melhores, né? E evocar, você vai sempre evocar. É uma questão de escolha. Aí você quer evocar assediador ou você quer? Faz uma catarse pensando assim, quais os trafais que eu tenho? O que me falta em termos de trafores? Faz uma catarse em cima disso, você vai evocar amparo. Você pode até evocar assédio, mas você vai evocar amparo junto. Né? Então a catarse não passa necessariamente por grosseria, por chulismo. Você pode fazer uma catarse em termos limpos. Não precisa passar por isso. Muito bom, obrigado. Tá? E a questão da tecnologia, que você falasse um pouco, quais essas técnicas aqui que ajudam mais a pessoa a sair desse padrão de eu acho muito pensenidade baixa. Acho muito importante a mudança do bloco pensênico. Eu acho que essa é a técnica das técnicas. Né? Até comentei uma opinião de um professor lá do Rio, o professor Félix, que ele vê como auxílio a essa técnica você pensar em outra língua, pensar numa língua estrangeira. Né? Ajuda muito a mudar o foco do seu pensamento. Aí se você está lá no chulismo, pensando um monte de besteira, sei lá, lembra de uma reportagem que você viu na BBC acerca das múmias. Muda na hora. Tá? Tenta pensar em outra língua, para as pessoas que dominam mais idiomas. Né? Ajuda muito, eu tenho feito essa experiência. E também, para fechar, então, uma pergunta que eu já estava pensando desde ontem. Existe chulo pensene cosmoético? Ele pode ser cosmoético, aqui pegando a pergunta da Rosa, se ele for resgatogênico. Tá? Se você usa o chulo pensene para resgatar consciências que estão... Mas aí você tem controle do que você está pensenizando. É o uso, não o chulo pensene, não ele próprio. Tá? Agora, na pensenologia, página 56, quinta linha. O que seriam jocopensenes? Os? Jocopensenes. Jocopensenes é da jocosidade, né? São aqueles pensenes do besterol, daquela alegria boba, de ficar falando besteira. Né? Eu achei essa ocorrência, não foi nem na enciclopédia, acho que na enciclopédia não tem, foi num dos tratados, agora eu não vou lembrar, que fala especificamente em jocopensene. Tá? Foi aí que a gente resgatou e colocou aqui. Página 58, na elencologia. Poderia falar um pouco sobre a consim eletronótica? Consim eletronótica é aquela consim que não admite nada além da dimensão intrafísica. Né?
até certo ponto se confunde com a consim materialista, só que o termo materialismo tem uma acepção mais ligada a dinheiro, a ambição, né? O eletronáutico, eu acho que o limite dele é o que a física consegue demonstrar, né? É a apologia do elétron. Então, só existe essa dimensão e nada passa dessa dimensão, né? Para essas consins, elas não se dão conta da responsabilidade que você tem com a pensenidade, até porque a pensenidade, para elas, é uma coisa exclusivamente do cérebro físico. O pensamento só ocorre no nível neuronial, né? Então, pensar numa responsabilidade multidimensional com essa palavra, para essas consins, é difícil, né? Não tem como, se ela não admite, se ela não vislumbra nada da multidimensionalidade. Por isso a gente incluiu aí, porque na perfilologia a gente bota mais ou menos o público-alvo do verbete, né? Aquele público que pode ser impactado pela leitura do verbete, que está relacionado com o assunto do verbete, né? A consciência eletronáutica é perfeita para isso, porque se ela não admite nada da multidimensionalidade, para que ela vai ter responsabilidade com a palavra? Aquilo não tem consequência, não tem repercussão. Ela pode falar e pensar o que ela quiser, que acaba aqui mesmo, nessa dimensão, né? Tudo bem? O jogo pensênis consta, sim, no verbete sarcasmo. Ah, está no sarcasmo? Tá. Mas não tem um verbete específico dele, não. Não, né? Foi citado. Tá. Agora, Oswaldo, na fatologia, página 56, terceira linha, você poderia discorrer sobre o descompromisso com a palavra e, a seguir, a dificuldade em falar a sério? Observo que essas pessoas com dificuldades de falar sério têm um estoque de piadas das mais variadas. A que associa esse comportamento? Eu penso que a origem pode ser várias coisas. A gente estava discutindo aqui mais no início da tertúlia a pessoa que usa isso como mecanismo de defesa. Então, aquele assunto que está sendo tratado, que está sendo veiculado, ela tem um problema qualquer com aquele assunto, né? Então, ela chega, está se falando daquilo, imediatamente ela introduz uma piada, introduz uma brincadeira que desvirtua o assunto. Eu penso que a origem é um mecanismo de defesa do ego. A pessoa não quer entrar naquilo, não quer entrar naquela seriedade, né? E tem aquelas que se acostumam a fazer isso e aí começam a desagregar qualquer assunto sério. São os desencaminhadores de assuntos. Aí é impossível ter uma reunião na presença dessa pessoa, né? Tudo que for de mais sério, ela não pode participar, porque ela desagrega, né? E cabe aí o esclarecimento. Alguém tem que chegar para essas pessoas e alertar o que ela está fazendo. Porque muitas vezes a pessoa não percebe. Não é assim por maldade. A pessoa faz isso por inconsciência mesmo, tá? Agora, na parafatologia, você poderia explicar a paraprocedência baratrosférica recente? Isso. É uma hipótese de estudo que eu estou pesquisando, que esse padrão tem a relação, primeiro, com retrovidas, né? Em determinados contextos, de vidas assim mais livres, sem muita responsabilidade, em determinados meios, e algumas intermissões seguintes a essas vidas na baratrosfera, tá? Onde existem grupos que cultuam essa mesma pensenidade, elas adotam esse mesmo tipo de padrão. Então, eu penso que a pessoa que ainda é muito afinizada com isso, pode até ter curso intermissivo, mas a baratrosfera não está muito longe dela. A baratrosfera está... tem a ver com a SAB, tem a ver com a síndrome da abstinência, sim. Tá bom, ela fez o curso intermissivo, esclareceu, melhorou, mas está lá. Ainda tem a ligação com aquele passado baratrosférico, né? Eu penso que é um elo mais forte com esse passado aí, né? E a hipótese, assim, é que tipo de retrovida levou a pessoa a essa paraprocedência específica. Eu acho que isso é que é interessante da gente pensar, né? Oswaldo, tem uma pergunta aqui que você já esclareceu sobre como você teve a ideia para colher as frases da Bíblia, né? Uhum. Ela coloca assim, se basta olhar a realidade atual, como é que você foi pegar esses exemplos da Bíblia, você já explicou. Agora, ela pede para você comentar o item 8, sodomia. Sim. De certo modo, você comentou alguma coisa, né? Comentei. Mas, se quiser complementar. Comentei. Bom, vou narrar até onde for possível qual é o episódio bíblico que está
relacionado com isso. No Gênesis, o primeiro livro, né, do Antigo Testamento é o Gênesis, né? E aí existe uma série de versículos lá que tratam daquele episódio de Sodoma e Gomorra, né? E acontece o seguinte, 2 anjos se hospedam na casa de um determinado personagem, que é o Ló, né? E o Ló sabe que são 2 anjos, mas as outras pessoas da cidade não sabem, porque eles estão em forma humana comum, né? E aí eles querem, na verdade, ter relações sexuais com esses anjos. Então eles se acumulam na porta de Ló e ficam reivindicando que eles querem conhecer os anjos. Mas é conhecer no sentido bíblico, não é no sentido de ser apresentados, não. Tá? E aí Ló não admite, porque ele sabe que ele está hospedando 2 anjos. Né? E aí tem um parafenômeno que acontece, que é muito interessante. Porque os anjos conseguem, de alguma forma, trancar, sem fechadura nem nada, conseguem fazer um bloqueio na porta. E aí a turba que está lá querendo entrar não consegue. Tá? É um episódio bem interessante de ser examinado. Tá? Mas é isso. A Bíblia está cheia dessas coisas. Eu podia fazer uma listagem maior. Né? Podia fazer, dava aí, acho que uns 15 itens aí. É que a gente reduziu para 8. Agora, na masculinologia, página 58, terceira linha de baixo para cima. Você poderia comentar a respeito do escritor francês Marquês de Sade? Marquês de Sade? Posso sim. O Marquês de Sade ele é um escritor que praticamente se dedicou a escrever sobre perversões sexuais. Né? Então, boa parte da obra dele trata desse tema. Né? E é assim, quando eu estava escrevendo o verbete, eu tentei ler um livro dele. Eu tinha notícia disso, tinha notícia que ele fazia esse tipo de literatura, mas eu nunca tinha lido nada dele. Aí eu falei, não vou gastar dinheiro não. Baixei da internet, achei a publicação lá gratuita e comecei a ler. Olha, é impossível ler aquilo. Porque você não vê finalidade na pessoa ficar tratando daquele assunto com aquele nível de perversão. É só a mente muito doentia que consegue pensar naqueles termos. Tá? E, para minha surpresa, eu tinha visto um filme há mais de 15 anos chamado Os 120 Dias de Sodoma. E eu saí no meio do filme, porque era uma coisa horrorosa o filme, de chulo, de grosseiro, de pornográfico mesmo. Só que eu não atentei na época que o filme é baseado no livro do Marquês de Sade. O filme é dirigido pelo Pasolini, tá? 120 Dias de Sodoma, que é exatamente calcado na obra do Sade. Né? E lembrando que a palavra sadismo, vem disso, dele, nome dele. Vem exatamente disso. Você quer perguntar? Oswaldo, eu queria saber, a partir do momento que você teve essa ideia, você buscou, estudou, o que mudou para você depois, os seus pensamentos, sua postura? O que foi que aconteceu depois disso? Eu comecei a ficar mais atento a esse padrão. Né? Do momento que você senta aqui e defende um verbete, isso é uma coisa muito séria. Existe uma exposição multidimensional muito grande do verbetógrafo que está sentado aqui. Né? Então, é o seguinte, cada vez que, após essa defesa, eu incorrer nesse padrão, a minha responsabilidade é 10 vezes maior do que a que eu tinha. Entende? Então, foi muito nesse sentido, de chamar atenção para mim mesmo, que eu não posso mais estar incorrendo nesse tipo de ideia, nesse tipo de pensamento. Entende? Na verdade, foi autoajuda. É um verbete de autoajuda, mas que eu sei que vai ajudar muita gente. Autoprescritivo. Tudo bem? Agora, na sindromologia, página 57, primeira linha, você poderia falar sobre a síndrome da ectopia afetiva? A síndrome da ectopia afetiva é a síndrome dos amores errados, é a síndrome das afeições erradas. É você se interessar por coisas que evolutivamente não vão te levar a nada. Né? Aí entram todas as paixões, né? E entram também as inutilidades. Né? E eu penso que esse seja a conexão com o verbete. A chulopensenidade é uma pensenidade inútil, até certo ponto. Né?
Então, ela está dentro, é você se afinizar, é você ter afeição pelo inútil, pelo que não é evolutivo. Esse que eu acho que é o gancho com a síndrome. Tá? Ectopia afetiva é isso. Ectopia quer dizer desvio. Né? É você se afinizar afetivamente, né, com aquilo que não é evolutivo, com aquilo que não contribui em nada para a sua melhoria, nem para a melhoria de ninguém. Também, provavelmente, claro, a pensenidade preponderante da síndrome é essa. Já que está falando em síndrome, poderia falar sobre a última, a da Lesch-Nyhan? Isso é uma síndrome, até foi o professor Christian que me deu a dica dessa síndrome, porque eu conhecia só a síndrome de Tourette, que é um desvio de comportamento, é um transtorno, na verdade, é classificado lá como transtorno, né, que tem como uma das manifestações, não é muito incidente não, a coprolalia, que é a pessoa ficar involuntariamente falando palavrões. Depois da sugestão do Christian, eu fui olhar, essa outra síndrome, ela tem uma origem diferente. Ela é uma síndrome metabólica, é uma deficiência na produção de uma certa enzima, mas que acaba produzindo desvio de comportamento também. Só que é uma síndrome, na internet tem bastante documentação a respeito. É terrível, porque a pessoa ela tem primeiro uma tendência à automutilação. Então ela tem que ser praticamente criada amarrada. Ela não pode ter os movimentos liberados, porque a tendência é ela ficar se automutilando. E, em alguns casos, também a incidência não é tão forte, existe a coprolalia. Essas pessoas tendem a falar palavrões involuntariamente. Então, está dentro do tema, mas pelo lado involuntário. A pessoa não está fazendo aquilo por uma opção, por uma decisão própria. Entende? A frase enfática? Posso sim. Essa frase foi trabalhada aí em conjunto, né, junto com o programa Verbetografia. A gente deu bastante atenção a ela. Primeiro pelo seguinte, a questão da opção, que é logo aí o início da frase. Né? A opção pela pensenização chula, ou seja, a pessoa quer permanecer naquele padrão. Né? Isso, primeiro, é anticosmoético, porque com isso você não assiste ninguém, nem a você próprio. É antifraterno, na medida em que é, até certo ponto, um desrespeito com o outro. É um desrespeito com as consciências que estão ali para evoluir junto com você. E insistir nisso, né, é um enorme mau exemplo a quem está ali, muitas vezes precisando de principalmente consciex, mas não só consciex, consim também. Tá? Então a frase enfática foi muito nisso, pensando na questão da opção, a pessoa escolhe se expressar dessa forma. Tá? E o mau exemplo que isso gera, a falta de responsabilidade que está implicada aí. Né? Acho que isso é o principal dela. Oswaldo, na 56, detalhismo, terceiro item, codigologia. A inexistência do Código Pessoal de Cosmoética, o CPC. A inexistência, né? Quem adota esse tipo de pensenidade, eu penso que não fez um Código Pessoal de Cosmoética. Porque você não pode manter esse tipo de padrão, né, e ter coletado lá uma série de itens de conduta cosmoética totalmente incondizente. Então, o código vai ser uma vacina para isso? Não. A vacina é a mudança do bloco pensênico. O código é um norteador. O código é assim, você lê aquilo todo dia, né? O que eu errei daqui? O que eu não estou cumprindo? E tenta se corrigir. A vacina é a mudança da autopensenidade. Que, nesse nível, é a única vacina que existe. Não tem outra. Não vem de fora. Agora, professor Oswaldo, na parafatologia, na página 56, sexta linha, explicite, por favor, a manipulação do laringochakra da consim pelos comparsas extrafísicos. Eu estava estranhando de ninguém perguntar isso, porque parece assim muito drástico, né? Mas é muito mais comum do que a gente pensa. A semipossessão, ela é um fenômeno, né, de acoplamento interconsciencial,
inicialmente paracérebro a paracérebro, tá? Mas ela pode ir se intensificando ao ponto de a consciência falar por você e você não perceber. Tá? Você acha que você está pensando... De fato, ela está induzindo o pensamento, mas já passou desse estágio. Tá? Ela já está com um domínio maior dos seus chakras e ela que está falando. Você pensa que é você que está falando, mas não é. Né? Aí, num estágio de possessão mais adiantado, né? Mas isso eu já vi acontecer. A pessoa está ali falando um monte de besteira, aí você acopla com ela, você vê que não é ela que está falando. Isso aí é bem comum. Difícil, né, professora? Difícil, né? É porque a gente vê... muito. Eu estava estranhando não ter... Às vezes se transfigura, né? Não, é muito nisso. Você faz o acoplamento e você percebe que a consciência está ali na posse da pessoa. Né? Não precisa nem ver a consciência, você sente que a energia não é da pessoa. Tá? E aí está acoplado num nível que a consciência está falando pela pessoa. Né? E manipula mesmo, manipula mesmo. Agora, na parafatologia, na página 56, também quarta linha de baixo para cima. Gostaria que elucidasse o entulhamento holomnemônico ao decorar anedotas. É um desperdício de memória. Né? Totalmente. Porque eu tenho na minha família isso. Eu tenho um parente, de quem eu gosto muito, é um tio, né? E desde assim da infância, ele era o tio contador das piadas. Né? Então, ele tem uma rotina, né? Hoje ele já está velhinho e tudo, mas ele tem uma rotina, por exemplo, de ouvir rádio todo dia. Porque no rádio ele aprende as piadas, né? E aí nas reuniões de família, ele conta todas aquelas piadas. Algumas ele já está contando há 20 anos, eu já escuto há mais ou menos uns 20 anos. Né? Então, ele é o tio contador das piadas, entende? Agora, quanta memória ele desperdiça com isso? Quanto livro ele deixou de ler para ficar ouvindo essas coisas no rádio? Agora, na paradoxologia, na página 57, terceira linha, você poderia expandir o paradoxo de a grossura poder expressar-se em palavras finas? Perfeitamente. É possível você ser extremamente grosseiro com uma pessoa sem usar um palavrão e sem usar uma vulgaridade. Né? Isso a gente vê, tem muitos exemplos em literatura, isso é muito comum. Né? O escritor de determinada época, ele não pode, por uma questão de contexto ali, colocar certos palavrões, certos termos. Mas ele consegue ser extremamente grosseiro, às vezes com palavras elegantes. Tá? Depende de como a coisa é coordenada, de como as palavras são usadas. O uso da palavra é uma coisa muito séria. A gente não acordou ainda o suficiente para isso. Tá? Porque não é a palavra isoladamente, tem uma interação entre cada palavra de uma frase que vai levando a... Né? E aí você consegue ser extremamente grosso, sendo extremamente erudito. Né? E sem usar um palavrão. É possível. É porque a gente não pode dar exemplo aqui, mas é perfeitamente possível. Eu ouvi um comentário, um colega, falando a respeito da catarse. Da catarse. E a pergunta seria assim, qual seria a fronteira entre a catarse, que é um processo de desrepressão necessário, e a chulopensenidade, quer dizer... Você poderia discorrer um pouquinho a respeito? A catarse eu vejo assim, ela é uma ocorrência eventual na vida da pessoa, ninguém faz catarse todo dia. Então, se durante um processo catártico, né, você está lá com seu amigo conversando, aí você solta aquela enxurrada de coisas que você está sentindo, se ali vai alguns palavrões e tudo, isso não é chulopensenidade. Chulopensenidade é um padrão. Aquilo é mantido pela pessoa, a pessoa está acostumada a pensar naqueles termos, entende? Eventualmente dizer um palavrão ou outro, isso não significa chulopensenidade. Tem um aspecto aí de manter a pensenidade nesses termos. Tá? Então a catarse não é necessariamente chula, ela pode até ser chula, né? Mas é uma ocorrência eventual na vida da pessoa.
E ela pode não abranger. Não pode não abranger. E na hora que ela está ali na emoção e tudo, aí sai um palavrão ou outro, sai uma grossura ou outra. Mas não quer dizer que ela tenha esse padrão. Entende? E nem quer dizer que toda catarse precise passar por isso. Né? Você pode extravasar os seus sentimentos, extravasar a sua emoção e não ser de uma maneira chula. Né? Então, eu não vejo que uma coisa se relacione com a outra, não. Isso. Aí sai aquilo, não necessariamente a pessoa é chula. Não? Bem, professor Osvaldo, a gente agradece muito a sua participação, espero os próximos verbetes, tá certo? E eu agradeço bastante aí a vocês, tertulianos, teletertulianos, e vamos aos nossos anúncios tarísticos. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 25 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 25 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 4 recados. A Nereida, com programa de evolução parapsíquica em extraterrestriologia, José Roberto, com ECP1, a Hermânia, com 3º Congresso Internacional dos Intermissivistas, e o Rômulo, com acoplamentário. A Extracons anuncia o lançamento do programa de evolução parapsíquica em extraterrestriologia, na modalidade EAD, que é o ensino à distância. E se você reside em outra cidade ou país, tem a oportunidade de participar das aulas do PEP, pela transmissão online. E as datas são 20, 21, 27 e 28 de junho. Aproveite essa oportunidade de qualificação interassistencial com as verpons da extraterrestriologia. Para sua inscrição, entre em contato com o CAEC pelo telefone 45 3525 2652 ou pelo e-mail eventos@extracons.org. Contamos com a sua participação, as melhores energias. Obrigada. Meu boa tarde a todos. Meu nome é José Roberto, sou voluntário do IPC de São Paulo. Estou aqui para convidá-los a participar do ECP1, que acontece de 3 a 5 de julho no Hotel Cordiale, em São Paulo, em São Roque, São Paulo. O ECP1 é um curso de imersão com campo otimizado, criando o Holopensene do curso intermissível para que o aluno possa reorientar sua programação existencial no curto, médio e longo prazo, contando para tal com 2 professores veteranos de Conscienciologia, atuando como facilitadores. Os pré-requisitos são os cursos de entradas do IPC, CIP, CPC, Assistenciologia e Pacifismologia, concluídos nos últimos 2 anos. Informações no 11 3287 9705. 11 3287 9705. Obrigado. Olá, boa tarde. Eu estou aqui para convidar você para o 3º Congresso Internacional dos Intermissivistas, que vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu, nos dias 10, 11 e 12 de julho de 2015. Você sente que possui alguma tarefa, missão ou atividade assistencial para realizar? Venha reviver o ambiente prático de reflexão do curso intermissivo nesse congresso. O Holopensene, ele vai ser montado justamente para trazer as nossas memórias do curso intermissivo. Então, vão acontecer bastante oficinas, né, com todas as ICs estão envolvidas, a Conscius, a OIC, a Consecutivos, a Apex, além de conferências e um campo holomnemônico intermissivo, com o EPICOM Alexandre Steiner. Você não pode perder essa oportunidade. Você pode fazer inscrição e pegar mais informações através do telefone da recepção do CAEC, 45 3525 2652, ou pelo site www.caec.org.br. Nós estamos aguardando você. Boa tarde a todos. Gostaria de convidar os tertulianos e aos teletertulianos para participarem do curso acoplamentário que teremos neste fim de semana, entre os dias 12 e 14 de junho, com a temática grupalidade.
Os EPICONs desse curso serão Eliane Stedley, Everton Santos e Flávio Bononato. Então, o acoplamentário é um curso para desenvolvimento do parapsiquismo lúcido, principalmente através da clarividência interassistencial. Nesse curso, cuja temática é grupalidade, nós vamos estar também aprofundando as influências do parapsiquismo dentro do processo da grupalidade. Maiores informações sobre o curso podem ser obtidas através da recepção do CAEC ou pelo telefone 45 3525 2652. Obrigado. Para amanhã, teremos o verbete poliglotofobia, especialidade parapatologia, e a verbetógrafa Carla Galdino. Muito obrigado e boa tarde a todos.